Alô, galera! Estamos chegando aqui para mais um vídeo no canal. Eu quero falar do Flamengo. Se o Flamengo fosse europeu, como seria? Essa bola tá quicando. Tá quicando na área e nós vamos chutar isso na rede, hein? Se inscreva, dê um like. E o Vasco? Tá mudando de cara, mudando de roupa? O Vasco tá mexendo no time. Vem coisa aí. Olha, roda a vinheta que a gente vai trocar uma ideia aqui. Bom, deixa eu começar então pelo Flamengo, aqui um passeio pelos clubes do Rio de Janeiro. Flamengo que está na crista da onda, é o grande time do país no momento, ele está vivendo hoje, proporções guardadas, aquilo que ele viveu em 1980, 81, 82, 83, aquele timaço era, considerando também o mesmo peso dos adversários da época, é uma coisa bem parecida. O Flamengo tem um timaço. Dizer, mas o elenco não tem, o Palmeiras não tem mais jogadores que o Flamengo. Isso é uma discussão para mais de metro, né? Porque time por time, o do Flamengo, a meu juízo, é bem melhor do que o do Palmeiras, bem melhor. Mas é um campeonato comprido, longo. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão. Se eu tivesse que apostar tudo contra nada no título, eu apostaria no Flamengo. Você tem que escolher um, eu escolho o Flamengo. Não é só porque eu vou torcer para o Flamengo, não. É também porque eu vou torcer para o Flamengo, mas tecnicamente eu acredito no Flamengo. Senão eu torceria para o Vasco também, não vai chegar. Torceria para o Fluminense, torceria para o Botafogo, nenhum deles vai ser. O Flamengo sim, vai ser campeão. Pode não ser? Claro que pode não ser. A Hungria não ganhou em 54, o Brasil não ganhou em 82. Nem sempre o melhor time, ainda que seja um time mágico, ele não tem a garantia do título. O título é uma decorrência de uma série de fatores que vão acontecendo ao longo da competição. Mas se você pegar, por exemplo, o equilíbrio da declaração de um europeu, que é o Jorge Jesus, técnico do Flamengo, que conhece sobejamente o terreno europeu, até por ser de lá, o que ele disse? E eu acho que com propriedade, com toda razão. Se o Flamengo disputasse o campeonato português, ele seria o campeão. Se ele disputasse o campeonato inglês, a Liga, hein? Premier League. Se ele disputasse o campeonato inglês, ele ia brigar no topo da tabela. Quer dizer, ele está nivelando o Flamengo para brigar lá, num G6, com Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Chelsea. É coisa, só tem cachorrão. E o Flamengo vai lá e vai latir grosso. Essa visão que o Jorge Jesus tem é a mesmíssima visão que eu tenho. E acho que em qualquer outra liga, o Flamengo pode ser campeão ou não ser, é um detalhe, inclusive no Brasil. Ele pode não ser o campeão. Mas ele deve, em condições normais de temperatura e pressão, ele deve ser o campeão desse ano. Essa é a boa do Flamengo. O Flamengo tem 39 pontos no campeonato e tem 41 gols marcados. Sabe quem mais marcou num turno, desde que começou em 2003, esse modelo de campeonato? Foi o Cruzeiro, que fez 42 gols, ou seja, se o Flamengo tem 41 fizer 2, ele passa a ser o recordista nesse item. Se ele fizer 42 pontos, ele não é o maior pontuador da história de turno, só que o histórico recente do campeonato, na grande esmagadora maioria das vezes, informa que o campeão do turno ganha o campeonato. E o Flamengo está a uma pequena vírgulazinha de ser o campeão do primeiro turno. Praticamente é. Se não fosse o árbitro de ontem do jogo do Santos, que inventou aquele pênalti, com toda a simpatia que eu tenho pelo Santos, ele deu uma garfada no Atlético Paranaense, que ganhou o jogo no campo e foi derrotado não, empatou 1-1, né? Porque o árbitro tomou o resultado para ele. O árbitro inventou um pênalti que não existia pênalti fora da área até então. Até ontem não existia pênalti fora da área, passou a existir. O juiz inventou um para o Santos. Senão o Flamengo teria sido campeão ontem, domingo. Então, a posição que o Flamengo ocupa é invejável. E o Flamengo tem jogadores de uma estirpe, de uma qualidade tão elevada. Você pega, por exemplo, Diego Alves, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Rafinha, Felipe Luiz. Caramba! É um time quase todo de superstar. Esse time está encaixadinho. Pode acontecer uma coisa ou outra no meio do caminho? Pode. É convocação de seleção, machucado, cartão amarelo, suspensão, pode acontecer um monte de coisa. O Diego, o cara não quebrou ele lá, não tirou ele do campeonato. Podem acontecer fatores que extracampo interfiram. Se nada do extracampo interferir, o Flamengo vai ser campeão. Com a mesma convicção que eu acho, por exemplo,
que o Vasco não vai cair. Eu não vejo nenhuma chance do Vasco cair, a não ser matemática. Se você pegar as contas, qualquer um pode cair, menos o Flamengo, qualquer um pode cair. É só perder todos os jogos aqui para frente que cai. Peraí, né? Não é, esse raciocínio não obedece a nenhuma lógica. Ah, mas o futebol não tem lógica. Tem alguma. No raciocínio técnico, para avaliação, ele precisa ter uma lógica. A lógica da avaliação, para mim, indica que o Vasco vai se manter na primeira divisão, porque o Vasco está, inclusive, trocando de pena. E quem pode, então, ser, né, esse passarinho trocando de pena aí, quem é que vem? Olha, o Vasco está negociando o Cueva, o peruano Cueva. Eu acho um excelente reforço. Por exemplo, o Bruno César foi uma tentativa extremamente válida, mas não funcionou, está vazando, está indo para a Arábia, né? Futebol árabe. É uma tentativa, ele foi legal, até foi válido, não deu certo. Ele funcionou em 2 jogos, numa cobrança de falta espetacular, que ele fez inclusive também um outro passe, no jogo do Fluminense, entrou no andamento, resolveu a parada para o Vasco, no jogo matinal de um sábado, né, na manhã, e teve um outro aí que eu nem me lembro mais contra quem foi, e no mais, ele foi um retumbante fracasso. Então, isso acontece, o jogador chega num clube e arrebenta, outros não, outros têm uma fase. O Lucas Mineiro, por exemplo, no primeiro semestre foi um jogadoraço e desapareceu, acabou o Vasco tendo que abrir mão dele. O Cueva é uma esperança, o Valdívia também não deu certo, o Valdívia também está vazando. Agora, você imagina se o Cueva chegar e jogar o que sabe. O Vasco dá uma mudada por completo. Mas com o time que ele tem hoje, ele já tem 20 pontos. A linha de corte para você não cair é 46. Caiu para 45, depois para 44. Hoje, segundo os estudos matemáticos, se o retorno for no mesmo nível do que está sendo o turno, o corte vai ser com 42. Com 42 você já pode se livrar tranquilamente. Ou, se não tranquilamente, pode se livrar, pelo menos. O Vasco já tem 20. Ele ainda tem um jogo na última partida, na última rodada, contra a Chape. Contra a Chape ele pode ganhar um pontinho, pode ganhar 2. Se ganhar 2, ele precisa fazer uma campanha. Olha que a do turno, o início foi péssima, né? Depois ele deu uma melhorada, respirou, oscilou, como todo mundo. Mas o início foi muito ruim e esses pontos é que ele ficou devendo para trás. Ele, se fizer um retorno um pouco mais fraco do que o turno, ainda assim ele não cai. Portanto, a situação para o Vasco cair, por exemplo, é matematicamente possível, mas a meu juízo não cai. Bom, galera, sobre o Botafogo, a entrevista, até histórica, né, uma matéria muito importante, que foi dada na abertura da transmissão na Rádio Globo CBN, e você acompanhou aqui o vice-presidente do Botafogo, dizendo, ele é meu xará, inclusive, Luiz, né? Ele dizendo que a situação do Botafogo é de desespero, um paciente no UTI não sabe onde está o remédio. Depois ele até falou para mim na cabine, lá no Newton, talvez o remédio está ali no placar, se a gente ganhar o jogo. E o Botafogo ganhou do Atlético, que é um adversário de peso. Então o remédio do Botafogo o Botafogo só, rebaixamento nem pensar, né? Já está com 26 pontos. Falta o jogo com o Ceará, é fora, mas o Botafogo é um pouquinho melhor que o Ceará. Se ele ganhar do Ceará não é nenhuma zebra, embora o jogo seja no Castelão. Ele pode chegar a 29 pontos. O Botafogo, para ter problema, para brigar por título, esquece esse ano. Mas para ter problema, só se ele perder para ele mesmo, para esses tais problemas internos. Mas se ele resolver essa questão, fizer essa transição, sair da CTI, passar pelo quarto, não sei o quê, e tomar o remedinho certo, que é aquele contrato apresentado pela Ernst Young para os irmãos Moreira Salles fazerem a gestão, não é para chegar e botar um montão de dinheiro, sair torrando, como muita gente pensa. Eu já falei aqui, tem uma grana alta, 200 milhões, 300 milhões, tem. Não é para torrar, para sair comprando loucamente jogadores, não é isso não. É uma gestão, como o Flamengo fez, começou em 2012, o resultado está aí. Demora a aparecer um pouquinho, não é chega e tal, faz o contrato, no dia seguinte está tudo resolvido, não é isso. Mas o Botafogo está bem na fita em termos de campeonato. Os objetivos dele são modestos esse ano, mas podem ser ousados no ano que vem. E o Fluminense? O Fluminense, aliás, joga o jogo atrasado nesta terça, jogo 9 da noite. Eu vou transmitir o Fluminense e Palmeiras pela Rádio Globo CBN aqui no canal do Penido. Se liga, venha comigo, tricolor. O Fluminense pode tirar o pé do lodo e se aproveitar até, porque ele tem ali alguns adversários, tipo Fortaleza, o próprio Ceará, e o Cruzeiro pela crise, não pelo time.
A camisa do Cruzeiro é forte, o time, o histórico, só que o Cruzeiro vive, eu acho que é a maior crise da história do clube. Não é nem a maior contemporâneazinha, a maior da história em todos os tempos. O Cruzeiro nunca esteve mergulhado numa crise desse tamanho. Rogério Ceni em rota de colisão com o elenco, Thiago Neves xingando, tirando, Barro, Edilson. Rogério Ceni disse, eu vou embora, não estou nem aqui para dar coletiva, envergonhado, só estou aqui em respeito a vocês, ou muda tudo, ou então não tem razão de ser para eu ficar, eu vou embora. Quer dizer, o cara já está pedindo demissão, né, com outras palavras, a diretoria lá sendo investigada, polícia, não sei o quê, salário atrasado, é muito problema junto, né, galera? Então o Fluminense tem que secar o Cruzeiro, secar a turminha que está ali, secar o próprio Ceará, o Fortaleza, a Chape para não arrumar nada, não descolar e de repente fazer uma graça e seguir a vida dele. Se puder pontuar contra o Palmeiras, como o jogo é fora, nesse jogo de terça-feira, um jogo fora de casa, um pontinho contra o Palmeiras é excelente. O Palmeiras, como eu já disse aqui, é um protagonista dentro do campeonato, o sujeito até a roubar o título do Flamengo. Pode, o Palmeiras tem time para isso. Então se ele ganhar é um negócio assim estratosférico. Mas tem que fazer o quê? Sobretudo para o Fluminense, para não ter risco de rebaixamento, liga o modo atenção e vai nele até a última rodada do campeonato, que aí o Fluminense tem uma chance ótima de escapar. Porque time ele tem. Ele é melhor do que mais do que 4 times. Cai em 4. Então ele não precisa cair, né? Na verdade, o Fluminense tem time para não cair. Galera, você já está inscrito? Não está? Então se inscreva, por favor, e traga os amigos. Faça comentários. Deixa aquele like que é importante pra caramba e me acompanhe nas redes sociais. No Instagram, Luiz.Penido, no Facebook, Luiz Penido Oficial e no Twitter, @Luiz Penido Globo. E vamos juntos, galera!